Boa noite, irmãos queridos. Hoje é dia 16 de 2 de 2024, uma sexta-feira, agora são 20 horas e 23 minutos. Tivemos um pequeno probleminha na internet aqui, vou fazer uma nova introdução. Se você chegou aqui através do YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, nos reunimos basicamente pela internet, e você é nosso convidado, você pode participar conosco. Os nossos horários estão lá no www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários e vai encontrar um botãozinho aqui em cima que é ao vivo. E como se você quiser participar, não tem problema nenhum, só clicar no botãozinho, a gente só pede para entrar com a câmera e o microfone desligados. Temos também o Facebook e o Instagram, tá bom? Então, vou fazer uma oração por você agora. Eu já fiz a oração pelos pastores, agora eu vou fazer uma oração por você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Fecha seus olhos. Jesus querido, abençoa, Senhor, todas as pessoas que assistirem esse culto e que vão ter um contato contigo. Abra os corações para que a tua mensagem prevaleça. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, é difícil a gente falar tudo de novo, porque a gente fica falando assim meio de cabeça, mas hoje a gente vai falar sobre perdão, e o perdão é uma ação misturada com um sentimento de relacionamento entre as pessoas, né? Então, se uma pessoa me magoa, e eu guardo um rancor, isso acaba me fazendo muito mal, eu vou ter que liberar um sentimento de perdão a ela, né? E muitas vezes isso tem que ser verbalizado. Ou, às vezes, eu posso, com os meus atos, magoar alguém, mesmo sem querer, ou de uma maneira deliberada, magoar uma pessoa, bater de frente com uma pessoa e a pessoa ficar melindrada, magoada comigo. Então, eu posso causar essa desavença, né? Então, o perdão ele é multifacetado, né? Tanto eu terei que perdoar uma pessoa que me magoou, como eu terei que pedir perdão para uma pessoa que eu magoei. E também, né, hoje, a gente vai falar da visão do perdão de Jesus Cristo sobre nossas vidas, porque tudo isso está interligado, né? Então, o relacionamento entre as pessoas resvala, né? Sempre resvala um sentimento às vezes, de vingança, às vezes um sentimento de indiferença, às vezes um sentimento que eu não quero mais ficar perto daquela pessoa, porque ela me magoou, e tudo isso acaba azedando os relacionamentos, né? E a gente não pode permitir que isso exista no meio cristão. Uma família onde existe uma falta de perdão é uma família que tem uma doença, né? Então, isso não pode existir em nenhum nível de relacionamento das nossas vidas, nem na igreja, nem no trabalho, muito menos na família. E a Bíblia trata muito sobre esse assunto, né? Então, hoje a gente vai ver, vamos fazer isso em meia hora, são 8h30, até umas 8:55, a gente vai falar, e depois os pastores também vão contribuir, porque é muito importante a visão do pastor, porque ele vai ter mais experiência, mais conhecimento para enriquecer também essa nossa mesa redonda, né? Eu devo ter falado mais coisas a primeira vez, esqueci, mas vamos continuar. Lembrei. O homem, irmãos, o homem ele foi feito imperfeito, o homem não foi feito perfeito, por isso que o homem não é um ser divino. O homem é um ser terreno, feito por um Deus que usou um barro, soprou em nossas narinas o fôlego
de vida de Jeová, que não é o pai, que a gente já viu várias vezes. Se você quer saber mais sobre isso, veja os nossos vídeos, tem vários vídeos a gente falando sobre isso, né, as diferenças de Jeová e o pai, que nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo, cremos que existe um Deus que reina nesse mundo, chamado Jeová, que foi o Deus criador do homem. E esse Deus criador do homem, como o homem tinha um instinto meio rebelde, meio vingativo, meio sem amor, muitas vezes, né? E esse Deus queria uma reverência muito grande na sua direção, né? Uma adoração muito grande, uma prestação de um culto muito perfeito. Ele lançou mais de 613 mandamentos, estatutos, juízos, que é a lei de Jeová dada a Moisés. Nós conhecemos mais popularmente os 10 mandamentos, né, que é o não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, mas há centenas de outros estatutos e mandamentos. E ninguém conseguiu cumprir esses mandamentos, e todos foram condenados por causa dessa lei. Aí precisou vir Jesus, né? O Pai teve grande misericórdia da humanidade. Eu estou falando de uma maneira bem simplória, irmãos, porque não é esse o nosso assunto, mas só para vocês entenderem a grandiosidade do perdão de Cristo nas nossas vidas. Porque só foi através do perdão de Cristo que nós somos resgatados da maldição da lei de Jeová. Porque Jesus se fez maldição em nosso lugar. E perdoou, assim, os nossos pecados. Se não fosse por causa do perdão, do grande amor do Pai, de Jesus Cristo ter vindo aqui, se sacrificar no meu lugar e no seu lugar, nós não teríamos esse perdão e nós estaríamos na condenação da lei de Jeová. E essa condenação reservava o homem ao inferno, né? Porque segundo a lei, só iria se salvar quem cumprisse todos os quesitos da lei, ninguém conseguia. Né? Então, a partir daí, a gente tem o grande amor, o grande perdão de Jesus Cristo. Né? Mas como o homem natural, irmãos, o homem que não foi batizado, que não nasceu de novo, que não está no caminho, que não está perseguindo com todo o seu coração os desígnios de Jesus, às vezes esse homem ele se acha acima do bem e do mal, né? Então, ele quer escolher como e quando e para quem ele vai pedir perdão. Aí eu não vou pedir perdão para essa pessoa, porque já passou muito tempo que eu pisei na bola, então acho que ela já até esqueceu. Não esqueceu, irmãos. A pessoa que é ofendida, ela não esquece. Então, se você ofendeu alguém, mesmo que ocorreu há muito tempo essa ofensa, vai lá e conversa com ela e peça perdão. Né? Muitas vezes, eu sou ofendida, né? Eu sou a que sou magoada. Então, eu tenho que liberar perdão para essa pessoa. Mas que eu tiver que ir e falar para a pessoa, olha, você lembra que aconteceu dia tal, você me ofendeu, mas eu estou te perdoando. Às vezes a pessoa nem viu, nem lembra, nem sabe. Isso acontece muito, irmãos, em família, em relacionamento marido e mulher. Né? Às vezes o marido está mais cansado, mais irritado, mais nervoso e fala alguma coisa mais grosseira, assim, e nem percebeu, sabe? E a mulher fica ofendida, magoada. Né? Então, por isso que tem que conversar, né? Porque não tem que existir esse sentimento de mágoa, né? Esse sentimento de rancor, e às vezes pode até virar um sentimento de vingança. Né? A vingança, irmãos, não faz parte da vida do cristão, não pode fazer parte. Quando a pessoa libera perdão, ela esquece dessa palavra,
vingança, né? Às vezes ela pode ter a lembrança do ocorrido, mas não tem o sentimento de mágoa, de vontade de se vingar, um sentimento de coração partido, né? Porque a pessoa me ofendeu. A pessoa me ofendeu, eu já perdoei, continuo tratando a pessoa com todo amor, né? Então, às vezes, a pessoa que tem dificuldade do perdão, irmãos, às vezes a pessoa se sente constrangida, envergonhada de chegar até a outro e pedir perdão. E ela vai ter que se despir dessa soberba, que muitas vezes isso aí não é bem vergonha, é soberba, é não querer se rebaixar, né? A soberba é isso, é a pessoa orgulhosa, né? E o perdão envolve quebrar, muitas vezes, esse orgulho, né? Às vezes é uma pessoa que está longe, a pessoa já mudou para outra cidade, eu sei que eu a ofendi porque eu estava nervoso, porque eu estava com raiva, não sei o quê, mas ela já está tão longe, né? Eu não vou ir atrás dessa pessoa. Não, irmãos, vá atrás, telefona, converse com a pessoa, tá? Porque perdão você não pede por WhatsApp, né? E nem por e-mail. Perdão, você pode até pedir por telefone. O ideal é pedir pessoalmente, né? Para ter uma reconciliação completa, né? Então, irmãos, se você acha que alguém tem alguma coisa contra você, vai se reconcilie com essa pessoa, isso é bíblico. A Bíblia está dizendo que você nem pode depositar uma oferta no altar se alguém tem alguma coisa contra você, né? Se existe uma desavença, se existe uma falta de perdão, né? Então, a nossa tendência é quando a gente comete um ato grosseiro, ilícito, a gente tenta se justificar, a gente até se julga. Falei, ixi, acho que eu pisei na bola, acho que eu fui muito grossa com essa pessoa. Só que aí, consequentemente, a gente tenta se justificar. Também, né, olha, ele foi displicente nesse assunto. Também, né, já falei 2 vezes e essa pessoa continua fazendo a coisa errada. Então, irmãos, a gente tenta amenizar a nossa culpa, a gente tenta se justificar, e isso também tem que ser combatido. Eu estou indo mais na prática, mas a gente vai também entrar na doutrina, porque, como eu disse, essa situação é uma situação do nosso dia a dia, né? Então, quando Jeová fez o homem, ele fez um homem com... nós temos, muitas vezes, poucas certezas. Com certeza a gente tem na vida, irmãos. Dizem, né? Tem uns aí que falam, a única certeza é a morte. A única certeza é que nós vamos morrer. E mesmo isso não é certeza, porque pode ser que alguns sejam arrebatados, né, antes da morte. Mas, assim, a grosso modo, né, a gente tem poucas certezas. Só que, apesar de o homem e a mulher, o indivíduo, nós termos poucas certezas, a gente tem muitas convicções, irmãos. Sabe o que é convicção? É o que eu penso, é o que eu acho, então é isso. Eu não tenho muitas certezas, mas eu começo a construir em volta de mim uma verdade particular, né? Uma convicção. Convicção seria mais ou menos isso, né? E a gente vê muito isso assim nas pessoas que sempre se acham certas. Não, mas eu estou certa, tenho certeza que eu estou certa, eu não quero nem ouvir o seu lado, eu estou certa, né? Então, irmãos, isso daí é a típica pessoa intolerante. Não faça isso, sempre ouça o outro lado, né? Porque isso daí pode levar muito a discussões, né? Às vezes até
discussões políticas entre colegas, né? Ainda mais agora, né, que está tão na moda, né, assim, as pessoas com muito conhecimento político, e eu acho que isso é bom a pessoa ter conhecimento político. Agora, uma coisa é a pessoa ter conhecimento político, outra coisa é a pessoa ser intolerante, e outra coisa é a pessoa não saber ouvir, e outra coisa é a pessoa querer induzir o outro, tentar convencer o outro na marra. Aí, irmãos, não dá certo mesmo. Vai gerar mágoa, e a mágoa é um atrito que vai ter que, consequentemente, buscar um perdão, né? E tem pessoas que, às vezes, você pode até pedir o perdão para ela, e tem pessoas que não perdoam, né? Então, temos que nos vigiar nisso, irmãos, temos que ter amor, né? Temos que nos despir das nossas convicções, das nossas certezas. A única certeza que eu acho que a gente tem, irmãos, é do amor de Cristo, é da verdade de Cristo, né? E mesmo assim, se a gente for tentar convencer alguém, tem gente que não quer ouvir, eu vou fazer o que eu vou obrigar a pessoa a ouvir. A própria Bíblia fala nem por força, nem por violência. Vamos orar, então, pela pessoa, se ela não quer ouvir, né? Senão você vai se tornar uma pessoa intolerante, né? Então, tudo tem que ser feito com decência, com tudo na hora certa, né, irmãos? Então, quando a gente vê lá em Gênesis, né, que o homem foi feito alma vivente, né, foi feito do barro, e foi soprado nas narinas dele, aquele fôlego, irmãos, não é fôlego do Deus Pai. Tá? Só para vocês ficarem cientes e saberem que eu e você estamos muito longe da perfeição, né? Tanto assim que, quando a gente está longe de Cristo, o homem se acha, né? Se acha alguém, se acha o certo, né? E quando você chega bem pertinho de Cristo, você pensa assim, como eu sou pequenininho, como eu não sei nada, como Cristo tem que me moldar, né? E tudo isso, irmãos, que eu estou preparando para vocês saberem da necessidade da gente, muitas vezes, pedir perdão, né? Se humilhar. Que pedir perdão é se humilhar, né? Então, existem muitos pecados, irmãos, que a gente, às vezes, comete, né? Às vezes, a pessoa pode pecar deliberadamente, porque ela tem instinto ruim, tem legiões de demônios dentro dela, ou ela está longe de Jesus, ou então ela até conhece Jesus, mas ela quer de vez em quando pecar, né? Porque ela acha que Deus vai ser tolerante com ela, né? E tudo existe um limite, né, irmãos? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 João 3, capítulo 3, verso 4, tá? O pecado, irmãos, é uma coisa que nos separa muito de Deus. Nós sabemos que Jesus tem um grande amor conosco, um grande perdão conosco, mas tudo tem um limite, né? 1 João 3, 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, irmãos, tem tantos exemplos, né? Luxúria, o adultério, o roubo, uma fofoca, ser falso com as pessoas. Então, são muitos pecados. Se você ficar mais parecido com Cristo, você vai se distanciando dos pecados, né? Tem o pecado da omissão também, irmãos. Esse pecado é quando a gente está vendo uma coisa errada e às vezes a gente se cala, né? A gente deixa de fazer aquilo que é necessário, né? Às vezes você vê que tem uma pessoa que está precisando de uma ajuda e você se cala, que está precisando de uma palavra e você se cala, que está precisando de uma oração que você se cala, né? Por isso que em Tiago fala assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Né? Não precisa ver, pastor, está em Tiago 4,17.
Tem o pecado, irmãos, de comissão. O pecado de comissão é um pecado, por exemplo, assim, a pessoa, ela facilita que o outro cometa o pecado. Entendeu? Isso seria mais ou menos o pecado. Ele consente que o outro cometa o pecado. Ele não intervém, né? Existe também o pecado da intenção, quando Jesus fala assim: qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério. Quer dizer, ele já está maquinando na cabeça dele, né? Isso daí é o pecado da intenção, porque o pecado da intenção é assim: na primeira oportunidade ele vai pecar, porque já está gerando aquilo dentro da cabeça dele, né? Do coração dele. Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 7,18. Aqui é Paulo falando, né? Porque Paulo, ele está disposto a se transformar, né? Mas Romanos 7,18 ele fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Foi o que eu falei, somos feitos por Jeová, porque se a gente tivesse sido feito pelo Pai, a nossa carne ia ser boa, né? Mas não é. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, irmãos, por que eu quis mostrar esse versículo? Porque a falta de perdão é pecado. Quando você não perdoa alguém, é pecado. Então, Paulo aqui ele está fazendo uma reflexão. Por quê? Porque a nossa carne, irmãos, é muito soberba. A nossa carne são esses sentimentos que a gente tem, que habita dentro de nós, que pertencem muito mais ao mundo do que a Jesus. Né? Então, quando você resiste a perdoar alguém, você está cometendo pecado. E voltando-se para Jesus, voltando para o amor de Jesus, como eu já disse, Jesus é o único que pode tirar o nosso pecado. Por quê? Porque ele não cometeu pecado nenhum. E ele morreu como se ele fosse um pecador. Né? Então, ele levou os nossos pecados, para que, através disso, nós possamos ser feitos justiça para Deus. Justiça para Deus, né? Então, a gente tem uma dívida com Cristo, irmãos, uma dívida muito grande, uma dívida por esse perdão. E essa dívida a gente vai ter que, não digo pagar, porque ele fez isso com a graça, ele fez isso não esperando que a gente fizesse um sacrifício para pagar, e nem uma indulgência para pagar, mas a gente tem que reconhecer o amor de Jesus e nos portar de uma maneira que mostre que a gente tem Jesus dentro de nós, né? Tiago, quando ele fala assim, olha, vocês confessam as vossas culpas uns aos outros, vocês oram uns pelos outros para que vocês possam sarar dos pecados, né? A Bíblia fala também, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmão, se eu tenho dificuldade de perdoar alguém, a gente tem que falar com o pastor, ora para mim, porque eu estou com dificuldade de perdoar, estou com dificuldade de perdoar meu pai, estou com dificuldade de perdoar minha mulher, estou com dificuldade de perdoar meu filho, minha filha, eu estou com dificuldade de perdoar, estou com dificuldade de me perdoar, porque eu cometi um pecado que eu acho que entristeceu muito Jesus e eu não consigo me perdoar. Então, irmãos, a falta de perdão é pecado. Jesus, ele falou para Pedro, né? Quando Pedro falou assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus falou, olha, você tem que perdoar sempre.
tá? Quando ele falou 70 vezes 7, é sempre, né? Inclusive, em Mateus fala, olha, se você, quando estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, você vai e perdoa, ou você vai, peça perdão, porque senão as suas ofensas não serão perdoadas, né? E também, irmãos, a gente sabe que quem ama, perdoa, né? Eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 3:13, mais uns 5 minutos, tá, irmãos? A gente já termina. Colossenses 3:13. Fala assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tem alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vocês veem, irmãos, como fica atrelado? Olha, como Cristo te perdoou, você vai e perdoa, né? E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando você tem amor, vai ser muito mais fácil você perdoar, né? Agora, irmãos, só para terminar, eu queria ir numa parábola, que essa parábola fala muito do perdão. É a parábola do credor incompassivo, para a gente ler juntos, tá? A parábola do credor incompassivo está em Mateus 18:21. Queria que o pastor abrisse, a gente acompanhar juntos, tá? Isso. Mateus 18:21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Né? Que talvez existisse esse costume lá, né? E disse-lhe Jesus: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, isso aí é sempre, né? Traduzindo. 23. Porque o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Contas quer dizer, eu vou cobrar todos os meus servos aqui que estão me devendo. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Só fazendo um parêntese, irmãos. Um talento de ouro equivale a 60 quilos. Então, fazendo as contas, acho que se eu não fiz errado, se 10.000 talentos vale 60 quilos, se um talento vale 60 quilos, 10.000 talentos vale 600 mil quilos de ouro. Imagina 600 mil quilos de ouro. É muito ouro. Esse homem nunca ia conseguir pagar. É uma fortuna. É uma fortuna que talvez nem naquele país inteiro, com todos os reis que tiveram lá, não ia ter todo esse dinheiro, né? Mas o que Jesus quis dizer nessa parábola? Olha, esse homem deve tanto, tanto, tanto ao rei, que é impossível ele pagar. Aí o que o rei faz? Perdoa esse homem, né? O verso 25, e não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, só que ele não ia conseguir pagar, certo? Então, o senhor daquele servo, verso 27, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Esse foi Jesus, irmãos, que perdoou a nossa dívida, que era impagável. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros, irmãos, cada dinheiro ou cada denário é um dia de trabalho. Então, o que o servo devia para ele? 3 meses de trabalho, mais ou menos.
Olha, ele teve uma dívida que foi perdoada, que era de 600 mil quilos de ouro. Imagina, ele ia ter que trabalhar a vida inteira e não ia conseguir pagar. E esse aqui devia 100 dinheiros. E este servo que foi perdoado, lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que deves. Então, o seu companheiro, prostrando a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão. Vocês entenderam? Aquele que foi perdoado não conseguiu perdoar. Verso 31. Vendo, porém, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao rei, né? Tudo o que se passara, foram declarar ao seu senhor. Então, o seu senhor, chamando-lhe à sua presença, disse-lhe, ó, e com razão, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida enorme, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial, se do teu coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, irmãos, essa parábola diz tudo, né? Eu tenho que perdoar assim como eu sou perdoado, como diz a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aos meus devedores. Então, irmãos, essa palavra que eu trouxe, acho que eu fiquei na minha meia horinha, e agora eu queria que os pastores contribuíssem para a nossa mesa redonda. Amém, Eliette. Weber, pastor Weber. Manda brasa. Pastor Hélio, você parece que ia falar, pode falar, depois eu falo. Não, fica à vontade aí, vai você primeiro. É o seguinte, perdão, esse é um tema muito bonito, muito importante, e eu acho que é um dos principais para o crente, né? Porque o crente, a pessoa, por isso nós precisamos nascer de novo, para Jesus nos capacitar a pedir perdão, né? Porque eu vejo, irmãos, que se você está apto a pedir perdão, você também está apto a perdoar. Porque o perdão é tudo para Cristo. E, no entanto, aqui em Mateus capítulo... Eu ler só um versículo aqui, porque hoje atrasou um pouco, né, irmãos? É Mateus capítulo 6... Vou achar aqui. Mateus capítulo 6, versículo 15. Então, é a simplicidade que é em Cristo. As coisas do Senhor Jesus é muito simples, é muito direto, muito simples, né? Então, o que diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 15? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, é impossível você ter o perdão de Deus se você não perdoar. Então, a luta do crente, nós temos que lutar, buscar esse poder de perdão, né? Conforme a irmã Eliette já colocou aí, né? Que quando Pedro chegou, Senhor, nós temos que perdoar o nosso irmão 7 vezes. Ele falou, não, Pedro, 70 vezes 7. Quer dizer que não tem desculpa para não perdoar. Não tem como. Então, se você tem o coração duro... E outra coisa, o perdão, a mágoa, você só vai conseguir tirar as mágoas que você recebeu a vida inteira se você liberar perdão. Se você conseguir perdoar, você vai ser a pessoa feliz, aquelas mágoas, aquelas coisas, tudo no teu coração começa a sair, né? Então, o perdão é algo maravilhoso e só
o Senhor Jesus Cristo, só Ele, dá condição do homem verdadeiramente perdoar. Eu já vi pessoas falar assim, eu perdoei o fulano, mas ele para lá e eu para cá. Ele não perdoou nada, mentira, mentiroso, né? Esse é um mentiroso. Eu perdoei, mas aqui é ele para lá e eu para cá. Opa, não perdoou. O perdão não é você chegar e falar assim, eu perdoo, não é isso. O perdão, ele vem lá do fundo do teu coração. É transformação que Jesus faz na vida do homem. Né? E quando você perdoou, acabou, esqueceu, aquilo acabou. Né? Aquilo tem que sair da tua mente. Quando você verdadeiramente perdoa, aquilo sai da tua mente. Né? Então, é isso, irmãos. Tem que buscar esse poder do Senhor Jesus Cristo de perdão. E ele deixou claro, Jesus ele nos deixa numa situação difícil. Tem hora, né, que ele né, se não perdoares aos homens, o Deus também não perdoará. Né? Não, você não vai ser perdoado se você não perdoar. Então, Jesus é bem direto. Mas quando ele fala isso, é porque ele sabe do poder dele. Ele sabe que ele tem poder para te abençoar, para te dar poder, para você perdoar. Porque não tem coisa mais gratificante quando você perdoa e quando você é perdoado. É aquilo que eu disse. Quando você está em condição de pedir perdão, mas é pedir perdão mesmo, né, irmãos? Não é chegar, não, então tá, então você me perdoa. Não, não é assim. É o que vem do teu coração, né? Quando você pede perdão, realmente você pede perdão, é porque você está apto a perdoar também. Então eu vejo dessa forma. E que o Senhor Jesus abençoe, né, os irmãos aí, e o coração esteja cheio de perdão. Amém, glória a Deus. Eu diria, irmãos, que... Deixa eu só arrumar aqui. Eu diria assim que o perdão é uma das coisas mais complicadas que existem na psique humana. Perdoar alguém exige treinamento. Nós precisamos ser treinados. Por quê? Porque é muito difícil. É muito difícil. Como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jeová, né? Jeová nunca perdoou. Nunca perdoa. Né? Eu já mostrei isso aqui várias vezes, que Jeová não perdoa. Ele executa a lei. O único que perdoa é Jesus Cristo. Então exige treinamento. A nossa carne está intimamente ligada com a nossa criação. A nossa personalidade, ela é muito ligada à personalidade de Jeová. Se você ler lá no Velho Testamento, você vai ver quanto rancor existe no coração daquele Deus. Quanta mágoa, quanto rancor, quanta autoridade, quanto autoritarismo. E aí vai. Agora, quando Jesus ele morre na cruz e nos dá o perdão, só um minuto, por favor. Só um minutinho, Eliette, estão batendo aqui na porta. Assume aí um pouquinho. Tá, o pastor Éder está falando, né? E é verdade, se você colocar a palavra vingança no buscador bíblico, vocês veem o quanto existe esse sentimento de vingança no Velho Testamento, né? Agora, o Novo Testamento, ele é ligado ao amor e não à vingança. Que a vingança é um sentimento muito humano, porque quando as pessoas são magoadas, a primeira coisa que ela pensa é se vingar, né? Tanto assim que, às vezes, até as pessoas se matam por causa de vingança, né? Que não consegue perdoar, tem que se vingar. É isso aí, Eliette. Então, exige treinamento, né? Que eu estava falando para vocês. Jesus, ele reduziu a sua soberba, né? Como está lá em Efésios, né? Ele reduziu a soberba dele, a servidão, né?
Paulo também fala isso. Então, nós precisamos treinar. O perdão exige treinamento. Por isso que Paulo fala assim, né, que nós devemos atingir a estatura de varão perfeito, a de Cristo. Porque Cristo é o grande perdoador. E quando a gente busca esse aperfeiçoamento em Cristo Jesus, naturalmente a gente aprende a perdoar, mas não por causa da nossa bondade, por causa da bondade dele, por causa do amor de Cristo. Jesus falou assim, se eu não for, né, eu não darei, eu preciso ir para que eu possa te dar o Consolador. E o sujeito que dá esse treinamento para a gente é justamente o Espírito Santo. O Espírito Santo que dá esse treinamento para a gente. É ele que transforma dentro de nós. Ele vai modificar a nossa personalidade e vai nos dar mais da personalidade de Cristo. Porque o homem, naturalmente, ele não gosta de perdoar. Ele gosta de vingança. Vingança... Né? Não tem até um ditado que fala que a vingança é um prato que se come frio? Ou seja, a gente vai esperar no momento certo praticar a vingança. Essa é da natureza humana. Por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo, buscar sermos iguais a Cristo. E esse treinamento que o Espírito Santo nos dá, ele vai moldando nossa personalidade à personalidade de Cristo. Percebe? Essa é a grande sacada do cristianismo, irmãos. A grande sacada do cristianismo é justamente nós nos treinarmos para que a gente venha a chegar à estatura de varão perfeito. E quando Paulo fala isso, eu nem me lembro onde fala isso, Eliette, acha aí para mim. Varão perfeito? Estatura de varão perfeito. Quando Paulo fala isso, ele está falando basicamente do perdão, porque o que é a obra de Cristo, senão a obra do perdão? Entendeu? Então, esse assunto é de extrema importância, a gente precisa conhecer bem esse assunto, e a gente precisa treinar bastante o perdão. Sabe onde que é o lugar mais apropriado para você treinar o perdão? É dentro de casa. É dentro de casa que a gente treina o perdão. Porque toda hora eu estou errando. A minha esposa, ela me conhece tão bem, que toda hora eu vou errar. Eu vou cometer erros com ela. Ela vai cometer erros comigo. E aí, esse é o ambiente perfeito para a gente treinar o perdão. Né? Efésios 4:13. Eu sabia que era Efésios. Deixa eu abrir lá, porque eu acho tão bonito essa parte aí que Paulo fala, né? Efésios 4:13. Então ele fala assim aqui, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é isso, é treinamento. Até que chegamos, né? Querendo, tá falando aqui um pouquinho antes, né? Aquele que desceu, ele também nos deu um para pastor e tal. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. O que é que nós queremos? Nós não queremos o aperfeiçoamento? Queremos. Nós queremos ser aperfeiçoados. Quem é que pode fazer isso? É o Espírito Santo. Então, o melhor lugar, pratique o perdão dentro de casa. A sua esposa errou com você, perdoa. Você errou com a sua esposa, sua esposa perdoa. Seu filho errou com você, você perdoa. Você errou com o seu filho perdoa. Percebe? É o melhor ambiente que tem. Né? Nunca perca a oportunidade de perdoar. Nunca perca a oportunidade de perdoar. Percebe? Se uma pessoa chegar para você ficou magoado com uma determinada pessoa, e a pessoa percebe que você está magoado e te pede perdão, pratique o perdão. Vai lá e perdoe mesmo. Não, tá tudo bem, não tem problema.
E também eu acho que é importante, se você está magoado com uma pessoa, você ir até a pessoa e conversar com a pessoa. Falar, olha, você me magoou, eu quero conversar sobre isso, e a pessoa pode pedir o perdão para você também, porque às vezes a pessoa não sabe que você está magoado com ela, entende? Então, é uma coisa que eu acho que é importante esse diálogo, sabe? Que as pessoas cada vez conversam menos, cada vez as pessoas estão mais nos seus celulares, nas redes sociais, e cada um teclando no seu cômodo, no seu canto, e as pessoas não conversam mais, os pais não conversam mais com os filhos, o marido não conversa muito com a esposa, porque quando está em casa está teclando no celular, e às vezes o nível de diálogo cada vez está mais raro, né? Amém. Deixa o Weber falar e depois eu volto. Só para pegar o gancho dessa parte aí, geralmente vai acontecer muitos casos da pessoa te magoar e não ter mais oportunidade nem de conversar com você. Então, nós que somos cristãos, a gente já tem que estar com aquele coração para perdoar. O cristão, ele não tem melindre, ele não pode ter melindre. Vamos supor, às vezes você está no meio de várias pessoas, uma pessoa fala uma coisa lá, faz uma brincadeira com você, uma coisa que te joga para baixo e tudo, mas como você na situação de uma pessoa que está com o Espírito Santo, uma pessoa que está com o Senhor Jesus Cristo, você, naquele mesmo momento, você já deve começar a exercitar o perdão. Para você já estar preparado. Se um dia aquela pessoa chegar e te pedir perdão, já aconteceu comigo, de uma pessoa me pedir perdão, depois de uns 3 anos, mais ou menos, que aconteceu. Aí, quando ele me pediu perdão, eu falei, já tem 3 anos que eu te perdoei. Eu falei para ele assim, já tem 3 anos que eu te perdoei. Ah, mas né, porque eu falei, desde o dia que aconteceu, eu cheguei em casa, pus o meu joelho no chão e falei, Jesus, essa pessoa está perdoada, Senhor. Não deixe que isso seja algo de ruim para ela ter problema. Não, ela já está perdoada. Então, o cristão ele tem que exercitar aquilo que o pastor Hélio falou, nós temos que estar treinando, exercitando, e estar sempre em contato com o Espírito Santo, para quando acontecer esse tipo de coisa, automaticamente você já perdoar a pessoa. E porque vai acontecer, viu, Weber? Né, pastor? Vai acontecer, a gente não pode ter essa dúvida. Vai acontecer o momento, vai ter, e a gente tem que estar treinado para isso. E é isso, você tem que estar apto a estar perdoando aquela pessoa naquele momento, porque a partir do momento também que você tem um coração de perdão, Satanás é derrotado naquela vida. É uma atitude também de amor que você vai ter por aquela pessoa. Que a partir do momento que ela te ofendeu e você perdoou, Satanás ele vai ser derrotado na vida dela. Ela vai ter muito mais condição de um dia te pedir perdão do que você ficar com aquilo no coração e esmoendo aquilo no coração e que ela não podia ter feito. Eu só perdoo se ela me pedir perdão. Quer dizer, o crente não age dessa forma. Né? Se você ama, você automaticamente vai perdoar aquela pessoa. Tá ok, irmãos? Eu passo a palavra agora para a irmã. Né? Amém. Não sei se o Valdo quer falar alguma coisa. Então, irmãos, eu só quero acrescentar no seguinte. Nós, na condição eu nem digo crentes, na condição de servos do Senhor Jesus Cristo, nós não temos outra escapatória, outra saída, a não ser de ser bênção nas vidas que te envolvem. Né? Você está aqui para mostrar na sua pessoa, assim como Jesus Cristo, na pessoa dele, ele revelou o Pai, você tem essa incumbência de, na sua pessoa, revelar a Jesus Cristo.
Por que o Senhor Jesus ele é diferente de todas as personalidades que já apareceu na história da humanidade? Não é? Por que o Senhor Jesus ele não deixou uma linha escrita? Por que os apóstolos, né, e discípulos do Senhor Jesus só escreveu a Bíblia, né, que nós temos hoje, alguns anos depois? Por que ele já não veio ali com a caderneta, já anotando tudo que o Senhor Jesus Cristo dizia, né? Tudo que o Senhor Jesus Cristo dizia, ele ia anotando, guarda aí, opa, Sermão da Montanha, guarda aí. Não foi assim, irmãos. Por quê? Não seria mais fácil se tivesse, além de ter ali um tesoureiro, não tivesse ali um escrevente, né? Para poder estar relatando em tempo real tudo aquilo que Jesus Cristo falava, fazia e agia? Não seria. Por que não foi desta forma? Né? Será que é uma boa pergunta? Não foi, meus irmãos, porque primeiro os apóstolos de Jesus Cristo e discípulos eles tiveram que experimentar a palavra e ver que a palavra de Jesus não é uma manifestação não é persuasão em termos de intelectualidade, mas é uma manifestação de poder. Então, eles viveram primeiro a palavra, eles viram que a palavra faz efeito realmente na transformação da vida deles. Aí eles, né, com o Espírito Santo, eles viram, opa, eles relataram aquilo que eles viveram. Né? Então, Jesus Cristo, então nós como servos do Senhor, nós devemos por obrigação, vamos dizer assim, né, ser bênçãos para com as vidas que te rodeiam. Você tem de ser bênção no supermercado, com aquela atendente que às vezes nem gosta de você, né? Às vezes não vai com a sua cara, porque às vezes a pessoa não gosta da outra, meus irmãos, é porque não vai com a cara, eu não vou com o jeito desta pessoa. Age por puro preconceito. E você não está livre disso, não. Né? Então, é necessário que onde você estiver, você tem isso daí, de ser bênção para aquelas vidas, de facilitar as coisas, né? Para aquela vida. Você tem que ser um canal de bênção. Quando você chega, a pessoa tem que chegar, olha, que bom, fulano chegou agora, né? Em vez de falar, vem aquela pessoa intolerante, né? Sabe? Vem aquele crente chato, né? Agora, sabe, irmãos? Então, e a palavra, ela diz o seguinte, a palavra do Senhor, né? Se estiver em vós, tenha paz com todos. Se estiver em vós, naquilo que depender de você, a paz vai reinar. Aquilo que depender de você, a paz vai reinar na sua casa, na sua família. Aquilo que depender de você, a paz vai reinar no seu trabalho. Então é isso que fala a palavra de Deus. Mas só que quando diz assim, aquilo que está em vós, mas também tem o outro lado, aquilo que não está em vós, né? Que não depende de você, é o que eu estava dizendo. A pessoa, muitas das vezes, ela não vai com a sua cara, por puro preconceito, né? A pessoa não vai com o jeito de você falar, com o jeito da sua voz, né? E tem aquele também que você chega e fala, vem aquele crente, né? Porque ele está endemoniado. Tem isso também, né? Que a sua presença vai incomodar determinadas vidas pelo seu porte em Cristo. Né, irmãos? Então,
quando nós lesamos uma pessoa, né, deliberadamente, sabe? Você corre o risco de matar aquela pessoa. É o que fala lá em João, né? Se você está em 1 João, no capítulo 3, que diz assim, ó, no capítulo 3, versículo 15, qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, meus queridos irmãos, aqui, por que de repente a pessoa pode matar um irmão? Porque ela lesa uma pessoa, lesa um irmão de uma forma tal, né? Em vez de ser bênção para aquela vida, acaba sendo um canal de maldição para aquela vida, né? E aquela vida vai ser lesada pela pessoa, né? A mágoa vai vir muito forte no coração daquela pessoa e ela pode ter uma dificuldade muito grande de perdoar. E se não perdoar, né? A irmã Eliette deixou muito claro aqui, não será perdoado. Porque aquela pessoa que devia 1.000 denários, né? Era denários mesmo, né? Que devia aquela quantidade muito grande de ouro. Talentos de ouro. 1.000 talentos, que é uma quantidade muito grande de ouro. Ela foi perdoada. Então, mas só que ela foi perdoada e ela cobrou, né, de uma pessoa ali de uma maneira terrível que a devia, né? O mesmo acontece com nós. Até no domingo agora eu vou trazer a palavra, eu já tinha até anotado, a palavra vai ser fostes comprados, esse é o título, fostes comprados, né? Porque Jesus Cristo, veja bem, não foi, ele perdoou, né? Esse 1.000 denários que a pessoa jamais teria condições de pagar, que é muito valor mesmo, em ouro, né? O mesmo acontece conosco, nós jamais temos condições, poderíamos viver uma eternidade, jamais teríamos condições de pagar a Jesus Cristo. Então, devemos sim perdoar, né? Assim como Deus nos perdoou. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, olha, vocês têm que perdoar 70 vezes 7, porque eu perdoei vocês 70 vezes 7. Né? Então, meus irmãos, nós devemos sempre termos isso em mente. Se tiver em nós, aqui vai ter paz. Se depender de mim, o meu casamento estará em plena paz. Se depender de mim, o meu ambiente de trabalho vai ser uma maravilha. Sabe, irmãos? Então, para isto, nós temos que exercitar aquilo que o pastor Hélio falou, o perdão, porque você vai ser lesado no seu trabalho. Você vai ser injustiçado no seu trabalho. Quem que nunca foi injustiçado, sabe? Não tem coisa que mais dói, né, no coração do ser humano é quando ele é injustiçado. Quando é atribuído a ele uma falsa, né, uma falsa conduta, né? Atribui falsamente a ele uma conduta. Sabe, irmãos? Uma difamação, uma injusta difamação. Né? Mas nós, sim, temos como servos do Senhor, temos de estar mesmo com o coração, sabe? Eu oro muito nesse sentido, ó Senhor, põe em mim o seu coração, né? Em alguma atitude que eu noto que está difícil, eu falo, Senhor, põe em mim o teu coração, porque eu quero agir como o Senhor agiria nesse momento. O que eu quero é isso, é agir como o Senhor agiria agora. Então, sabe, irmãos, e ele é fiel, né? Todos nós já conhecemos. Então, eu só queria deixar mais isso daí, acrescentar isso daí, né? Sejamos bênçãos. Não vamos ser canal aí de fazer com que as pessoas fiquem magoadas. Amém? Só queria acrescentar isso. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, eu acho que todos já falaram, né? Os pastores, demos o nosso recado. E se você gostou
dessa mesa redonda, passe para frente, Deus abençoe. Domingo, às 18 horas, estaremos aqui, e na sexta-feira que vem, às 20 horas. Amém? Glória a Deus. Amém.